Quem acompanha aqui o canal sabe que tatuei minha cabeça. Hoje é o segundo dia. E hoje tive que mexer de novo em alguns detalhes, porque o decalque não ficou 100%, então teve que fazer alguns ajustes do freehand. Tiveram pequenos detalhezinhos ali que passaram e não estavam muito equilibrados. Também por conta de um lado a tatuagem que eu tenho nas laterais, um lado ser um pouco mais alto, outro lado um pouco mais baixo, então você tem que dar uma equilibrada, tem que ajustar legal pra ficar tipo o mais uniforme possível e o errado ficar certo, tá ligado? Tipo, então tive que mexer hoje, cara. E aí já tava sensível, imagina que foi legal. Mas confesso que num geral foi menos mal do que eu esperava, tá ligado? Eu esperava que eu fosse sofrer um pouco mais e eu sofri um pouco menos. Muita coisa, né, a gente pode levar em consideração para isso ter acontecido, como a mão do tatuador, a forma que ele aplica, trabalha, tudo isso deve ser levado em consideração e com certeza levei em consideração para ter sofrido um pouquinho menos, que eu tava esperando mesmo que fosse ser a morte, mas não foi, graças a Deus. Sobrevivi. Não foi dos piores lugares. Tiveram lugares que já foram muito piores. Você aí que tem bastante tatuagem, me conta aqui, cara. Comenta aí. Qual foi o pior lugar que você já tatuou no seu corpo? Qual doeu mais? Porque diferente do que muita gente me pergunta, né? Acho que é uma das perguntas que eu mais escuto. É tipo, qual lugar doeu mais? Como eu tenho o corpo praticamente fechado, eu tenho um padrão ali que eu consigo falar de vários lugares. Mas como eu atendo muita gente também e tatuo vários lugares diferentes, eu vejo que não existe muito bem um padrão. Tem áreas que realmente são mais comuns de serem doloridas, né? Tipo a costela, o pé, tem tendência a ser mais sensíveis, mas tem muita gente que eu já tatuei costela e dormiu e fui tatuar num lugar que é super tranquilo e a pessoa sofreu, tá ligado? Tipo, já fiz fechamento de braço, vai, normalmente fechamento de braço, a parte interna aqui a pessoa sofre muito e a parte externa aqui é tranquila, e aí aqui dentro também é um pouquinho mais chatinho do que aqui fora, e eu fiz um fechamento de braço uma vez que, tipo, na parte interna eu fiz inteira numa só, o cara ficou de boa, fui fazer a parte de fora, sofreu horrores, tá ligado? Então é muito doido como a sensibilidade, e não só a sensibilidade, dá pra ir além. É claro, né, independente em cada um ali, a sensibilidade de cada pessoa tem a sua, mas indo além, eu acho que vai muito também do seu dia, cara. Tipo, se você dormiu bem, se você tá estressado, se você tá tranquilo, se você se alimentou bem, tudo isso interfere. Tipo, como eu sabia que ia tatuar a cabeça, eu tentei dormir um pouco mais, relaxar, comi, me alimentei, pra estar bem tranquilão ali, pra na hora de fazer, nada disso pesar muito e causar alguma questão maior, porque, sei lá, cara, se você tá doente, você já tá com sua imunidade baixa, você não tá legal, você dormiu muito mal, você não tomou água direito, você não se alimentou, ficar sem comer é uma das piores coisas que tem para quando você vai sentir dor. Até porque pode baixar sua pressão e você não quer que sua pressão baixe. E então toma cuidado com isso, cara. Quando for fazer uma tatuagem, se preocupa nisso aí. Tenta dormir legal, vai dormir um pouco mais cedo, se alimenta antes. Se não der para se alimentar antes, conversa com o tatuador, faz uma pausa ali para você poder comer alguma coisa. É muito importante, isso vai mudar. Principalmente se for uma sessão longa, eu tendo a fazer pausas para a pessoa comer, pergunto se ela está com fome, se ela quer comer alguma coisa, se ela quer dar uma pausinha, né? Eu acho que é muito importante respeitar esses tempos e respeitar essas questões para que o processo seja o mais tranquilo possível. Isso, acredite, muda tudo, 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 tudo. Eu já tive tatuagens que eu fui fazer que eu não tava legal e, cara, doeu muito mais do que o normal, tá ligado? Então, são cuidados parecem bobos, mas que fazem muita diferença. E claro, né?
O profissional também muda muito nessa questão. Se o profissional tem a mão leve, tem a aplicação mais assertiva ali, ele não fica, né, indo e voltando muitas vezes no mesmo local. O processo do tatuador também com certeza interfere bastante nessa questão dor. Então você procurar um profissional bom, você procurar realmente um profissional e não alguém que se diz profissional, que existe bem essa diferença. No mercado da tatuagem, não só no mercado da tatuagem, tem essa grande diferença de quem se diz, se auto-intitula e quem realmente é, que leva como um profissional, cara. E se você está se perguntando aí, mas como é que eu vou saber se o cara é profissional de verdade ou não? Só pela qualidade, pela foto, eu não tenho noção, não tenho como ter esse crivo, né? Tipo, pô, às vezes eu acho que tá legal o trampo e nem tá tanto. Eu acho que o ponto principal ali para você saber se a pessoa é profissional ou não é o como ela leva a profissão. E isso você consegue ver se ele atende num estúdio que realmente é regularizado, cara. Simples. Você pega, entra em contato, faz seu orçamento e pergunta pro profissional: o seu estúdio tem todas as licenças? Você pode me mandar? Se é regulamentado ou não, gostaria de saber. Eu acho que isso é de direito seu, saiba que é um direito. Você que está procurando esse profissional, você tem o direito de pedir, né, a documentação e a regulamentação do estúdio da pessoa. E se ele se negar a te enviar, cara, significa que não é regulamentado. E acredite, infelizmente, a maioria dos estúdios, eu arrisco dizer que não são regulamentados. Tatuadores procurando estúdio também, né, pra trabalhar. Tatuadores também, se vocês tatuem em estúdios regulamentados, isso é muito importante, cara. Procure um estúdio que respeite as poucas leis que existem para a tatuagem. Isso já mostra o quão profissional você é. E você que é cliente, busque um tatuador que atende num local assim, porque isso vai mostrar que o cara respeita o que ele faz, tá ligado? Tipo, não tem muitas regras, cara. Tipo, só tem pro estabelecimento, mas para o profissional, acho que a única regra que existe para ele se dizer profissional é ele atender num lugar regulamentado. Então, eu acho que é importante você pedir e buscar por isso. E é isso aí, galera. Agradeço vocês. Daí foi só um devaneio do dia a respeito. Comecei falando sobre a tatuagem na cabeça e já fui, né? Porque o TDAH e a mente voa. Falou que tatuou a cabeça, tem que mostrar a cabeça agora, Ai, tatuada. meu Deus. Vamos lá mais uma vez. No segundo dia de cicatrização, cara, a cabeça, ela é muito louca, ela seca muito rápido. Não sei, pô, aqui pra luz. Não tá focando. Não, luz aqui, ó, pra vocês. Cabeça é um lance que, mano, ela cicatriza muito rápido, é muito legal isso. Perde bastante, tá? Independente aí se você quiser tatuar sua cabeça, tem consciência que ela perde bastante do pigmento, porque é diferente, né? A pele, ela tem uma troca muito rápida, né? Ela descama muito, então ela tende a ficar mais acinzentada, não fica tipo pretona mesmo, normal. Então se você pensa em fazer, já vai sabendo dessas questões. Isso é outra coisa que eu profissionalmente sempre prezo muito, que é dar esse feedback ao cliente, sabe? Tipo, do local que ele quer fazer, quais são os prós, quais são os contras, o que ele tem que ter consciência a partir do momento que ele decidir realmente tomar aquela decisão de fazer aquilo naquele local e daquele jeito. Eu acho que isso também cabe a um profissional alertar o cliente. E é isso aí, galera. Como eu falei, devaneio aí, um pensamento que foi. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que você achou e se gostaria de mais vídeos como esse. Já se inscreve no canal, curte, compartilha, manda para os amiguinhos para ajudar a gente a crescer, continuar trazendo cada vez mais conteúdo. Tô trazendo vídeo
todo dia aqui no canal. Não é fácil, então preciso da ajuda de vocês. Ajuda aí que é muito importante. Se inscreve pra gente poder cada vez mais trazer mais vídeos, que a ideia é trazer mais de um por dia também. Mas devagar e sempre vamos crescendo. É isso aí, valeu!